Muito obrigado, eu agradeço demais a oportunidade, de verdade, me receber, sabendo todas as dificuldades que uma pré-candidatura nova tem e poder permitir que a gente troque uma ideia é um prazer enorme e uma honra enorme. Obrigado por Bom, receber. a gente gosta de estar conhecendo um pouquinho do perfil do candidato, né? E uma das coisas que traz na sua origem política é uma manifestação que já começa em 2013. A gente vê uma movimentação fortíssima. Começa lá com a questão da presidente, na oportunidade, ex-presidente Dilma Rousseff, e você começa com uma movimentação e que cria um corpo muito grande, somado a algumas lideranças, e que o Brasil ficou de olho, né? E não só no sentido as pessoas, né, os anciões da política, mas também a classe nova, né, o pessoal mais novo que quer entender um pouquinho de que esse país precisa para poder, né, ter bons dias, porque nada mais importante a gente está trazendo aqui do que o político, o representante da população, ele tem que ter uma visão para dar qualidade de vida, né, para esse público, né, que é, no caso aqui, esse público mais novo. Isso tu chamou atenção, né? E esse histórico teu já nasce com um endereço, né? Já nasce em direção à transformação para a criação de um novo partido. Tu teve lá um pouquinho nessa trajetória, e depois tu pode estar trazendo os detalhes para nós. Teve uma aproximação num determinado momento com o PL, começou no PSDB, depois PL e veio numa sequência. O que é que te levou, né, o grupo levou a pensar que no país tem que se pensar diferente para uma nova solução? Uh, de fato, boa parte do meu trabalho político começa em 2013, quando eu prendo naquelas manifestações, não era só os 20 centavos, como organizar uma manifestação. Em 14 eu monto o grupo político MBL, junto com Kim Kataguiri e outras pessoas, e a gente toca as manifestações que derrubaram Dilma Rousseff. Eu começo minha atividade partidária mesmo com a montagem desse partido, que é a missão, que era, todo mundo duvidava que a gente ia conseguir. Né? Olha, o Renan não vai dar certo, o Bolsonaro não conseguiu, você não vai conseguir também. Só que a gente tem uma militância jovem muito poderosa. E as pessoas ajudaram a coletar assinatura em todos os estados do Brasil. A gente bateu o recorde de assinatura coletada. Foi o partido que mais coletou assinaturas na história do Brasil. Foi o partido que conseguiu ser montado mais rápido, o único que conseguiu ser montado em todos os estados da federação. A gente bateu todos os recordes possíveis e fizemos isso com pouco dinheiro, mas usando muita tecnologia. Faz parte da nossa mentalidade. Quanto mais tecnologia você põe, menos dinheiro você põe. Então, quanto mais você usa a cabeça, menos você gasta o seu bolso. Então, a gente conseguiu fazer assim um partido. E aí, esse partido já rapidamente se coloca no jogo para 2026. O time falou: não, Renan, você tem que ser o candidato à presidência, porque você foi a liderança maior no processo de montagem de partido. E sou uma das lideranças tradicionais do nosso movimento. E tinha já um plano para o Brasil, muito claro. E aí as pessoas falaram: então, vamos embora. E aí eu falei: vamos embora. E vem sendo uma experiência muito maluca. Muito maluca, rodar todos os lugares que a gente está rodando, ver todos os problemas do Brasil, ver como o Brasil é diferente. Eu tomei um soco agora, que foi ir para o Maranhão e depois ir para Santa Catarina. São dois lugares completamente diferentes, duas situações completamente diferentes. Como conciliar isso? Aí eu tenho que começar a criar na cabeça soluções e entender, vamos dizer, como resolver cada coisa no Brasil, ela se dá de maneiras completamente distintas. Bom, a gente observa também que nessa linha da criação do Missão, né, que em novembro de 2025 ele toma uma direção, uma referência, mas o partido também praticamente com um deputado federal, sem tempo de televisão, né, usando só as redes sociais, não é obrigado a participar de debate, não tem nada. Isso não te traz, né, para um chão que de repente vai brigar com os titãs aí? Não, assim, em termos de estrutura, realmente é bem desproporcional. Eles são bem maiores do que a gente. Mas a gente tem que compensar com o trabalho. Então, um exemplo que a gente estava levantando, o Flávio Bolsonaro vai vir aqui para Santa Catarina, ele vai fazer um evento em Florianópolis. Eu vim de carro, fui para Chapecó, fui para a fronteira, lá em Paraíso, aí vou de carro de Chapecó, vou indo até o meio do estado, vou parar em Lages, eu vou para a Serra, desço, vou parar em Criciúma, agora venho para cá. E é isso, assim, eu vou me dedicar mais a visitar as cidades, eu vou compensar a falta de dinheiro com trabalho. Tem hora que, assim, a única coisa que vai compensar é trabalhar mais que os outros. Bom, isso já dá para perceber porque tu tivesse uma participação no Recife, e ela foi decisiva, tivesse umas manifestações, eu acompanhei pelas redes sociais, né, e a forma como tu estava implantando o trabalho,
Tu acabou de dizer aqui que é uma realidade diferente aqui para o sul, mas a gente observa que tu tivesse lá nas favelas, tu tivesse visitando a raiz, né? Isso. E já trazendo nessa visita algumas soluções que poderiam ser criadas para né, tirar aquele pessoal daquela realidade. Né? Exatamente. Assim, eu não vou ficar fazendo apenas videozinhos engraçados ou polêmica vazia. Quando eu vou e falo de um problema, por exemplo, tá ali do lado de Recife, fui em Jabotão das Guararapes, cidade muito favelizada do lado de Recife, muito favelizada. Eu visitei uma favela que é uma das coisas mais tristes que eu vi na minha vida. Um cheiro horrível, tinha um córrego com o corpo de um cavalo morto e o esgoto a céu aberto. É uma mistura de cheiro de esgoto com cheiro de bicho podre. E famílias cozinhando ao lado. Aí você vê, a gente fala, vou gravar um vídeo sobre o problema, vou entrevistar as pessoas e vou trazer uma solução. E aí a gente fala, ter um projeto de desfavelização é a única maneira de levar dignidade para as pessoas mais pobres no Brasil. Isso é nítido. Paralelamente, a gente vai para o interior do Rio Grande do Norte e a gente vê coisas interessantes. Ao mesmo tempo que tem a pobreza, tem parques eólicos enormes de energia eólica, parque de energia solar. Fala, pô, o Rio Grande do Norte tem uma chance grande de sair desse ciclo de pobreza. Aí a gente vai para o Maranhão, meu Deus, a terra é maravilhosa, Maranhão. Ótima para plantar. Mas, enfim, é o estado mais pobre que existe. Né? A elite do Maranhão é a pior elite que tem. Então, o problema do Maranhão é outro, um problema essencialmente político. Foi uma gauchada de uns catarinenses para lá. Eu sei que a rádio aqui chega no Rio Grande do Sul, foi uma gauchada lá trabalhar. A parte melhor do estado é a parte que os gaúchos e os catarinenses, os paranaenses invadiram ali, pegaram, montaram fazenda, desenvolveram o agro. Mas mesmo as cidades deles são cidades muito ruins, porque você ainda tem a classe política maranhense local, que é uma classe política parasitária, vagabunda. Então temos um problema político para resolver no Maranhão, que é essencialmente político ali. Inclusive o Maranhão não combina com as do Nordeste, tá? Terra muito boa, muita umidade, muita água. Ali se deixar na mão, se der uns catarinenses, uns gaúchos para cuidar lá, e os políticos maranhenses saírem de lá, o Maranhão vira um lugar bom em 10 anos. Mas o problema é que assim, é pior receber uma bomba atômica do que ser administrado por um político do Maranhão. Então cada lugar um problema e cada lugar uma solução. Bom, a questão teve a janela partidária até 4 de abril, hoje o Missão tem um único deputado, o Kim, de São Paulo. Sim. Não houve conversação com outros lideranças, né, que tivessem o perfil para poder estar no Missão? Vários vieram falar conosco. Só que o método que eles querem ter de aproximação é um método que não tem nada a ver com o que a gente faz. A gente só conseguiu montar um partido porque a gente tinha uma proposta de Brasil. A gente tem um livro que chama Livro Amarelo, que é o nosso livro de propostas. A gente tem equipe de pesquisadores voluntários na casa das centenas de pessoas. Temos lives diárias em que a gente discute os problemas do Brasil. Não dá para eu pegar, fazer todas essas discussões e botar um político genérico. Esses políticos genéricos vêm, batem a porta e fazem: tudo bom? Ó, é o seguinte, eu quero vir para o partido, mas eu preciso que vocês me deem um diretório estadual. Eu não vou dar um diretório estadual. Se eu, por exemplo, me pedir o diretório estadual de Goiás. Em Goiás eu tive vários meninos, 18, 20 anos, que gastaram, assim, 1 ano e meio de trabalho coletando assinatura. Aí eles vão fazer todo esse trabalho para vir um politicano e falar: agora eu sou teu chefe. Eu não vou fazer isso com eles. Então eu vou ter que dar a chance para essa molecada, para essa juventude se amadurecer, crescer, virar liderança. É o que eu estou fazendo aqui em Santa Catarina. É uma meninada boa que está trabalhando, ótimas pessoas. Já temos um vereador ali de Joinville. E essas pessoas vão ganhando esse amadurecimento, porque essas pessoas, no pior momento em que a gente precisava coletar assinaturas, estiveram com a gente. Então eu não posso praticar aquela coisa típica do político brasileiro, que é ser um traidor. Eu não vou trair a nossa molecada. Então, nosso deputado é justamente o Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do MBL. Renan, esse posicionamento agora do Missão, o seu posicionamento com relação à esquerda-direita, né, o bolsonarismo, o PT, esse seu posicionamento, que não é centro-direita, qual é o posicionamento do partido hoje? Porque a gente começa a enxergar que dentro dessa estrutura existe aí o PL puxando na extrema-direita, o PT puxando na extrema-esquerda, tem um pessoal do centro. Aonde está a posição do Missão? A Missão, se você olhar, vamos dizer, do ponto de vista clássico, né, de acordo com a literatura política, é um partido de direita. Defendemos lei e ordem, defendemos a ideia de soberania nacional, a ideia de perspectiva de um povo que tem uma história, defendemos o legado histórico que o Brasil tem, a história própria nossa, defendemos que o empreendedor, a pessoa que trabalha e produz, ela tem que ser protegida, e nós achamos que a riqueza ela é produzida majoritariamente através da iniciativa privada, do trabalho das pessoas e não através do Estado. Isso nos coloca à direita. Ponto. Beleza. Agora, e ser de direita não significa ter que passar pano para crime cometido por outras pessoas de direita. Então, quando eu vejo uma pessoa de direita cometendo um crime, eu vou falar que isso é errado.
Agora, as pessoas dizem que eu viro um comunista por falar isso. Então, quando você pega escândalos de corrupção, como os casos do Banco Master, que resvalam no PT, mas resvalam também na turma do governo Bolsonaro, ou em governadores ligados ao Bolsonaro, aí não, você não pode falar. Por exemplo, o Ratinho está envolvido no escândalo do Banco Master, eu falo abertamente, se ele quiser me processar, processou pessoas do nosso grupo no Paraná. Pegaram já as relações já dele e do pai dele com o escândalo, entendeu? Aí ele vai ter que se virar ali. Do outro lado, o governador de São Paulo, Tarcísio, recebeu doações ali da turma do Banco Master e, ao mesmo tempo, fez uma privatização da EMAI em São Paulo, que foi parar no dono oculto do Banco Master, que é o Tanuri, que usou a EMAI, que era uma empresa pública, após ser privatizada, para emitir debêntures para comprar título de empresas ligadas ao Banco Master, título podre. Então, poxa, eu não vou falar? Não posso falar isso só porque eles são de direita? Eu só posso falar da parte que concerne ao PT. Não, se é crime, eu vou falar dos dois. Só que no Brasil tem essa mania que as pessoas têm que ficar escolhendo um time o tempo todo e não abordam o problema. Aí vira aquela coisa do eu ataco o sistema, mas meio sistema. Eu ataco só a parte que fala do PT, não, agora eu só ataco a parte que fala do Bolsonaro. Pô, vamos falar de todo mundo. O crime é uma coisa objetivamente errada. Bom, nesse posicionamento, teve algum partido que procurou para poder estar em parte de coligação? Ou não teve ainda, ou vai ter? Agora, começaram a vir sondar a gente. Especialmente depois da pesquisa Atlas, que teve uma pesquisa que saiu agora em março, que me colocava em terceiro. Depois dessa pesquisa, aí, né, eu realmente não sei o que os partidos querem, né? Eu não sei se eles realmente entendem qual é a nossa proposta para o Brasil. Muita gente acha que essas coisas são um jogo, que eu estou fingindo, que eu estou falando coisas para ganhar o público, que eu tenho uma boa estratégia. Eu não acho que eu tenho uma boa estratégia, eu só estou falando o que eu acho, que é o que as propostas nossas defendem. Só isso, eu não tenho muito... ver um cara do Centrão, né? Não vou falar o nome, né? Não vou ser deselegante. Não, tá ótima estratégia aí, você é um maluco, hein? O problema é acreditar de verdade nisso que você tá falando. Eu falei, pô, mas eu acredito, né? O cara achou que eu tava com um plano, isso aqui é uma estratégia. Não tem estratégia nenhuma. Tá falando da realidade. Tô falando a realidade. Por exemplo, eu fui no Maranhão, aí eu ia nas rádios, igual eu vim aqui. Aí falavam, mas e aí, o Maranhão, o que você tá achando? Eu falei, tô achando muito ruim. Tô achando que as estradas são horríveis, tô achando que os políticos aqui são terríveis, tô achando que a população vende voto pro político. Aí perguntava, mas e aí, o que você vai fazer sobre isso? Se você é um cidadão aqui do Maranhão que tá vendendo voto pro político, eu vou prender você. Se você é um político que tá comprando, você também tem que ser preso. Um vai ficar preso 10 anos, outro 20. Pô, de acordo com os manuais de política, isso é um suicídio. Só que as pessoas concordavam. Aí vieram esses políticos, gostei da estratégia. Eu falei, não é estratégia, eu realmente quero prender a pessoa que me deu voto. Não tem estratégia nenhuma. Eu tô falando o que eu acho. Bom, você falou da Atlas aqui, eu tenho aqui a pesquisa, em vários dos cenários construídos, que você fica em terceiro, né? Uhum. Só um cenário que você não fica é quando, se é o segundo, o terceiro, o quarto, deixa eu ver, o primeiro, o segundo, o terceiro, é quando entra o Tarcísio. Isso. Mas é um cenário que não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então, desses 5 aqui, você aparece todo ele em terceiro. Entre 4,5% e 5%, 5 e alguma coisa também, 4,6% e aí por diante. Isso, depois olhando um pouquinho mais a pesquisa, fui dar uma olhada, tem um público, numa faixa de idade dos 16 anos até os 25 anos, aqui você tem um número altíssimo, né, relacionado aos demais pré-candidatos que estão na frente lá, no caso do Lula e do Flávio Bolsonaro. Isso é o quê? Um trabalho que tu tens na rede social ou tu tens uma linguagem ou contato nesse público? Qual é o segredo disso? Claro, você não vai estar passando o segredo, mas como é que você consegue chegar nessa faixa de idade? Mais ou menos na resposta anterior, não é uma estratégia. Eu acho que o que eu falo, se meu finado avô continuasse me ouvindo, ele concordaria tudo. Meu avô ele tinha 90 e poucos anos e assistia diariamente os nossos conteúdos e gostava. A questão é que ele era uma minoria e talvez a gente tenha uma forma que dialoga muito bem com os mais jovens, mas a gente tem propostas que os mais jovens consideram muito interessantes. E é parte do processo. Não existe uma estratégia por trás, mas o que a gente sabe é o seguinte, naturalmente as pessoas mais jovens são mais abertas às novas tendências. As novas modas, as novas tecnologias sempre começam com os mais jovens. Então, naturalmente, como as nossas ideias são novas, ela começa a ressoar entre os mais novos e depois as pessoas descobrem. E eu acho que é isso que vai acontecer. Tanto que eu tenho o maior desconhecimento de todos os candidatos, todos os pré-candidatos. Eu sou mais desconhecido de longe. E isso faz com que, quando a gente olha, os mais jovens me conhecem e minha taxa de votação com eles é altíssima.
e já minha taxa de votação entre os mais velhos é bem menor, porque eu sou desconhecido. A partir do momento que eu fico conhecido, eu ajusto essa taxa, e aí eu cresço muito. Só para ter uma noção dos números aqui, na faixa de idade dos 16 aos 24 anos, tu chega com 24,7. E na faixa de 25 a 34, tu chega com 7,4. E depois vai caindo. Exato. Né? De 35 a 44, tu fica com 1,4. Então, somando aí dos 16 aos 44 anos, tu tens assim uma fatia razoável, bem menor, né, entre 35 e 44 anos. Eu observei também o seu público, né? O masculino muito mais forte do que o feminino, né? E o outro fato que me chamou a atenção também é dentro da religião, do evangélico, que você tem também um número significativo. Também. Muito mais evangélico do que católico. Pois é, isso é o quê? A sua forma de projetar as ideias, de poder estar compartilhando com as pessoas, fazendo o que você está fazendo agora, indo lá na raiz, discutir os problemas. O que é que isso te leva? Entre os evangélicos, eu acho que, enfim, a família do meu pai, a família dos meus avós paternos, eles eram da congregação cristã. E eu vivi um pouco isso, e eu entendo um pouco o sistema de valores. Eu acho que o meu sistema de valores é muito parecido com o do universo evangélico, especialmente das denominações tradicionais. Né? E eu acho que isso gera uma empatia mútua, e eu abordo os problemas deles de uma maneira que os evangélicos entendem. Outra coisa, eu não fico fazendo populismo também religioso. Eu pessoalmente sou católico, eu não vou ficar fazendo vídeos disso, eu acho isso fake, eu acho isso uma exploração da fé alheia, eu acho isso desrespeitoso. Então, não verão da minha parte isso. Com mulheres, em geral, no Brasil, e eu acho que isso é um problema no Brasil, quem descobre novas tendências de política são mais homens. Isso em vários países do mundo, especialmente a direita. A direita era mais masculina do que a esquerda. Mulheres jovens, elas costumam se interessar mais pela esquerda. Então, quando você tem um fenômeno novo à esquerda, você vai ter muita mulher jovem. Gays também, eles entram num fenômeno mais à esquerda. Então, é natural nesse início a gente ter mais um público homem jovem. Conforme eu vou me tornando conhecido, aí você vai ajustando, aí eu aumento a proporção de mulher. O que vai acontecer? Eu não vou perder essa proporção alta que eu tenho de homens. Essa pessoa não vai deixar de acompanhar a gente. Agora, com certeza eu vou crescer entre as mulheres. E aí, o que a gente está vendo de intenção de votos tende a quase dobrar. Porque, pela pesquisa Atlas que você viu ali, é bizarra a diferença de homem para mulher. Então, eu com certeza vou conquistar um universo eleitoral feminino, conforme eu vou me tornando mais conhecido, e aí minhas intenções de voto vão disparar. Na busca do voto, você já começa a construir as estratégias, né? Para a busca porque tu tem um público que tu não está conhecido, vai procurar ser conhecido, né? Porque a gente vê essa questão das candidaturas, muita movimentação política, no entanto, não decisão. Né? E tu já veio com missão de novembro para cá, já decidido, que é uma coisa que diferencia muito, né? Enquanto tu estás trabalhando numa direção, os outros ainda estão na construção das candidaturas, né? Essa é a beleza de ser uma liderança. Eu sou presidente do partido. Eu fundei um partido e eu sou o presidente do partido. E sou o candidato a presidente do partido. Então, o nosso time já está... É aquela coisa... Desculpa ter te interrompido aqui. É um exemplo muito bom. Um exército pequeno e organizado vence um exército grande e desorganizado. Os 300 de Esparta deram um trabalho para o maior exército do mundo, que era o dos persas. Os gregos derrotaram os persas sempre que os persas têm exércitos maiores. Qual é a lição? A minoria organizada vence a maioria desorganizada. A gente pode até ser menor que os outros partidos, mas a gente é muito organizado. Sendo muito organizado, a gente consegue crescer rápido. Então tem uma diferença de liderança aí. 8 horas e 42 minutos, nós vamos no intervalo comercial. Seguidinho a gente vai falar do Missão aqui no estado de Santa Catarina, que é importante, não só no estado, mas também nas nossas regiões. 8h42, não saia daí que tem muito mais informações. Você está ouvindo o Jornal Litoral. Mas, ô Paulista, tu vem aqui em Santa Catarina tomar Red Bull e tem que tomar Bali. Aqui Bali é o energético daqui? É energético. Não, está considerado em números de venda o maior do Brasil. Do Brasil. É o da garrafa de plástico, não é o Bali? Agora mudou tudo, é Bali. Lógico, conheço, mas já tomei Bali. É verdade, eu não sabia que era daqui. É daqui, Tubarão? Nossa. Agora eles compraram um chão de fábrica para exportação, que são 16 países que eles já estão. Eles querem atingir os números. Já no Brasil, é o energético mais vendido do Brasil. Nossa, pra gente ver, né? O Brasil é muito grande. Pra mim, eu só conheço o Red Bull. E agora tem o Monster que chegou. Mas eu tomava Bali
com energia, com vodka quando era mais novo. Uma pergunta, aquela região de Garopaba não tá incluído isso aqui? Tá incluso. Você pode falar para a população de Garopaba daqui. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem, se quiser mandar aí um abraço aqui, o Farol de Santa Marta, Nossa, Garopaba. eu assim, quantas histórias eu tenho, quantos réveillons eu passei, quantas férias, me dá memórias muito boas. Muita, assim. muito boa. Tem muito gaúcho, Catarina ali, né? Muito paulista. Argentinos, né? Argentinos também. Agora, é um lugarejo que ele está in natura, né? Porque tu não tem um troço... Eles controlam muito a questão ambiental. Né? Mas é o que eu gosto. Eu gosto dessa coisa bem roots, assim, pé no chão. Poxa, nossa, Garopaba é maravilhoso, maravilhoso. Ferrugem. Não sabia Isso. que tá Tudo tá dentro da área aqui, a gente... Tem lá nós temos outro estúdio que fica ali na região dos lagos, que é em Maruí, que fala Garopaba, Paulo Lopes, Imaruí, Imbituba. Toda essa parte da região que tem o lago, a Lagoa Imaruí, Lagoa Mirim e Lagoa de Santo Antônio, que é a grande lagoa da Laguna, que é o complexo lagunar, né? Então, tem outro estúdio que fala, que é a terceira edição que entra com ele. Ele entra às 9 lá na terceira edição, Almir Rogério. Se tu quiser já aproveitar e mandar um abraço lá pro pessoal, pode mandar um abraço aí. E dizer que tu passou aqui um verão, que é legal, o pessoal ficar sabendo. Não, né? vou falar, poxa... Você não aprontou para muita gente lá, porque senão... Não, eu nunca aprontei, eu só passava... É coisa de jovem, festa, dormir na praia, bons tempos. Tinha amigos surfistas, eu em 2011 para 2012 eu passei um Réveillon em Garopaba, que eu trouxe um monte de gringo, amigos da Noruega, da Dinamarca. Falei, vocês querem ver praia legal, num clima, não aquele clima resort, essas coisas, que eles tinham grana. Falei, não, vamos pro negócio praia, uma coisa mais selvagem. Nativa, né? Nativa. Adoraram. Muito legal, assim, bom Agora com a laje da Jágua aí, que tem a maior onda do Brasil, eles estão trabalhando, estão criando um roteiro aqui na parte. Pergunta... o Renan. O Cristian. Tá. Ele faz uma pergunta aqui, perguntar para o Renan, qual é a proposta que ele tem para uma cidade que, por exemplo, com mais de 60 quilômetros de distância de uma para a outra, tem uma realidade totalmente diferente na questão do saneamento básico. Porque aqui o pessoal briga muito, a boa parte das cidades que circundam as praias aqui estão trabalhando na questão do tratamento do esgoto local, né? Um exemplo, em Maruí, né, que a cada 4 habitantes tem água potável e sua casa não tem, e na sua casa não tem. Tratamento de esgoto não existe. Cidade vizinha como Tubarão tem 100% de tratamento de esgoto e água, que é a nossa cidade aqui, né, que a gente é polo, referência, né? Mas e que lá eles não têm essas condições. O que é que o governo pode fazer, né? Se tu, presidente, o que é que tu pode fazer com a questão do esgoto sanitário, esgotamento sanitário e tratamento da água? Essa é uma das coisas que podemos esperar, esse universo paralelo das cidades, da microrregião, no qual algumas ficam para trás. Realmente, aqui indo mais para o eixo aqui entre a serra e o mar, tem algumas cidades que têm índices aí que não é o caso de... A parte de saneamento aqui no litoral sempre foi bem problemática, né? Assim, desde que eu frequento assim. E agora está não só em Imbituba, que pega ali Garopaba, Imbituba, Laguna, Tubarão. Laguna está quase com 100%, nós estamos chegando na casa de 70%, mas estão focando. E o pessoal conscientizou que tudo que a gente faz aqui vai lá para o mar, né? Lógico. Então precisa... Vamos falar sobre Santa Catarina e da candidatura, né? Que tem aqui em Santa Catarina, pelo Siqueira, né? Siqueira? Não, Siqueira não, o deputado... O candidato ele é... Governador Marcelo Brigadeiro. Marcelo. Brigadeiro. Brigadeiro. Vamos lá, 3, 2, 1. 8 horas e 47 minutos, 8h47. Nós estamos aqui na segunda edição do Jornal Litoral, trazendo a boa entrevista. Estamos entrevistando o Renan dos Santos, ele que é do Partido Missão, pré-candidato a presidente da República
E traz também, né, a visita, não só aqui a Tubarão, mas também aqui na cidade polo da nossa região Criciúma, do sul do estado, né, descendo a serra, né, vindo por Lages, descendo a Serra do Rio do Rastro, né, que tem aí uma belíssima paisagem. E ali também o turismo é muito forte naquela região. Vamos falar um pouquinho do estado, né? A gente de trás aqui, tu falou da sua movimentação no Brasil, né, as suas ideias. Tem aqui um questionamento feito por um ouvinte, e ele faz específico, porque pelo que ele fala aqui, ele deve representar alguma instituição, e a gente vai estar falando sobre a questão do esgoto, o tratamento do esgoto local, né, de uma das propostas que você tem aí da qualidade de vida para o cidadão. Vamos começar com a questão do Estado, né? Nós temos no estado de Santa Catarina, em algumas cidades, lideranças que você tem acompanhado e está visitando agora, né? E tem também uma candidatura de governador do estado, né? O Siqueira que tem, repetindo o Siqueira. Não, é Marcelo Brigadeiro. Marcelo Brigadeiro. Porque o Siqueira, eu estava, uma outra entrevista que a gente tem, e eu estou aqui confundindo. Eu me confundo o tempo todo, né, com nomes, eu sou péssimo em nomes. Mas o Brigadeiro, que é um dos pré-candidatos ao governo do estado aqui em Santa Catarina, também começa com os números quase que, dentro daquela sua leitura, ele começa a pegar um engajamento ali naquele seu público, né? Exatamente, ele apareceu bem nas pesquisas aqui para o governo. Tem uma pesquisa legal, depois dá até para checar, ela saiu uma pesquisa da Atlas feita em Joinville. Em Joinville eu estou com 13,7 para presidente, ele está com 12 ponto alguma coisa para governador. Então, nos polos urbanos, realmente as nossas intenções de voto sobem muito. Por isso que eu, inclusive, fui rodar agora no interior para aumentar nosso conhecimento no interior do estado e também aqui no litoral sul. Né, em rádios, conversar com as pessoas, fazer eventos, fazer encontros, porque isso diminui o nosso desconhecimento junto a um público que não está nesses grandes polos. E o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina, ele é muito bom, porque haviam avisado para mim assim, Renan, nem adianta ir para Santa Catarina, que lá todo mundo é Bolsonaro. Assim como me falaram, nem vá para Alagoas, para o Maranhão, que todo mundo é Lula. Aí eu falei, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Então eu fui para o Maranhão, e aí fui lá, e aí até saiu uma matéria no Metrópolis avisando que o PT estava preocupado que eu estava roubando o eleitorado jovem dele. E agora eu vim para Santa Catarina e estou fazendo a mesma coisa com o Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Porque a gente tem que tirar as pessoas da ilusão e da ignorância e mostrar para elas que existem alternativas, que os problemas que afligem a vida delas, eles têm soluções objetivas. E não eu tenho que ficar torcendo, eu tô no Maranhão, eu sou Lula para sempre. Por que ser Lula para sempre no Maranhão? Quem disse que o Lula é bom pro Maranhão? A vida no Maranhão é uma desgraça. Tem coisa pior do que viver no Maranhão. Digo com toda tranquilidade, as pessoas que vivem no Maranhão são tratadas igual animais lá. E aqui em Santa Catarina, a vida é muito melhor. A vida é melhor, só que vocês têm desafios específicos. O Pacto Federativo retira muito dinheiro do catarinense, manda para Brasília e vocês não recebem nada de volta. Quer um exemplo disso? Essa estatística que os nossos pré-candidatos aqui levantaram era assustadora. O valor que Santa Catarina manda para Brasília é 47 vezes maior o que vocês precisam para resolver os gargalos de infraestrutura no estado. Ou seja, todo ano vocês mandam um valor que, se ficasse um valor decente para vocês aqui, estradas, ferrovias, a parte de infraestrutura básica estava resolvida. Só que não, vocês ficam com estradas assim de mão dupla, estrada esburacada como eu peguei na região oeste, que não condiz com o tamanho e a pujança do estado de Santa Catarina. Que hoje é um dos estados que está pagando a conta, assim, com força no Brasil. É um estado que gera arrecadação, é um estado de gente muito trabalhadora. Como resolver isso? Como conciliar isso? Porque aí eu vou para outros estados, eu também vou visitar estados do norte, em que os prefeitos recebem muito dinheiro, não tem nenhum compromisso em melhorar a vida das pessoas, mas o dinheiro veio de outro lugar, veio lá de São Paulo, de onde eu vim, veio lá de Minas, especialmente do sul de Minas, que é muito trabalhador, veio do Paraná, veio daqui de Santa Catarina. Pô, tá errado isso. Quer dizer que quem está pagando a conta não pode ter estrutura? Não pode, tem que sempre ficar com o estado esburacado? Então, esse entendimento é muito importante. E tem um outro entendimento que é muito importante, a gente precisa colocar aqui. O catarinense não é reconhecido pelo Brasil como parte do Brasil. É tratado só como burro de carga, que tem que trabalhar, pagar imposto, mas quando a gente vai lá para a Copa do Mundo, eles vão mostrar só assim, uma favela no Rio, vai mostrar um pouquinho do Nordeste, vai mostrar um Amazonas. Para falar de alguém do Sul, eles vão botar, nem vão faltar uma pessoa, vão botar um chimarrão para falar que é o Rio Grande do Sul. Isso é desrespeitoso. As pessoas daqui são tratadas como brasileiros de segunda categoria, que paga a conta e cala a boca. E eu acho que isso está errado. Eu acho que o Brasil tem que ter mais a cara do Sul do Brasil. O Brasil tem que parecer com o Sul na hora de ter boas cidades, boa qualidade de vida, sociedade baseada em confiança, um modelo de cooperativa.
E aí tem outra coisa que é, todo mundo também gosta agora de tirar férias aqui em Santa Catarina. Ou seja, não trata de Santa Catarina como o Brasil, mas para ir para as praias todo mundo quer. Né? E eu falo isso como um frequentador das praias aqui da região sul. Já fui para Garopaba, já passei Réveillon, Garopaba, já fui para Ferrugem, Farol de Santa Marta, ali perto de Laguna. São lugares que eu amo, tenho grandes histórias maravilhosas da minha vida quando eu era uma pessoa jovem e não era um político. E tenho, enfim, eu tenho uma memória afetiva muito boa daqui. Mas não dá para só ter a memória afetiva daqui e gostar de ter histórias e festas, pessoas que vão para Balneário Camboriú, e depois ignorar o papel de Santa Catarina na economia brasileira e as necessidades de Santa Catarina. É um estado, como a gente estava conversando antes, que não está indo bem na área de saneamento básico. Quando a gente pega o ranking de saneamento básico, Santa Catarina vai mal quando comparado com os estados produtivos. Isso precisa ser resolvido. Né? A gente teve marcos regulatórios para melhorar a questão do saneamento, os prefeitos têm que focar nisso, mas definitivamente o próprio governo federal nunca olhou para Santa Catarina como deveria. Bom, isso é um ponto de vista bem autêntico, né? E a gente vê na questão do Marcelo Brigadeiro, como pré-candidato ao governo do estado, também de uma movimentação quase que similar à sua, né? Você tem conversado muito, porque o estado de Santa Catarina, como você falou, que tem o seu diferencial na questão da produção, exporta muita coisa, né? Participa da parte econômica nacional de uma forma muito, muito forte, né? Mas, e no estado, tu tens alguma sugestão? Porque nós temos algumas diferenças aqui no estado por regiões. Tem Lógico. Lá, né, o extremo oeste, tem o meio oeste, tem a região norte, tem a parte central ali no Vale do Itajaí, tem aqui a região sul, mas tem dentro disso aí alguns pontos que precisam ser trabalhados. E você falou aqui que o dinheiro não fica, ou não retorna o suficiente para poder dar cobertura nas necessidades da população. E algumas cidades da nossa região aqui tem a questão do saneamento básico, e você falou também na questão das estradas que precisam ter e da infraestrutura de transporte, ferrovia. Nós temos aqui uma concessão da ferrovia Tereza Cristina, que liga aí a puxada do carvão, que vem da região de Criciúma, região carbonífera, para a termoelétrica aqui. Então, essa linha férrea é usada para transporte também de mercadorias, através do Porto de Imbituba, mas também precisa ter uma ampliação disso, ligar os portos, por exemplo. Exato. Tu acha que essa falta de infraestrutura é uma falta de visão, de gestão de quem está lá na ponta para poder fazer? Olha, há sempre uma responsabilidade do político local, mas o problema daqui, assim como o problema do Paraná, que é outro estado que eu também rodei bastante, é um problema que envolve uma perspectiva de Brasil. Os estados que pagam a conta, eles não recebem o dinheiro para investir na infraestrutura. É o que acontece nos lugares que mais trabalham e geram dinheiro para o Brasil, eles não têm os investimentos em infraestrutura condizentes com isso. E aí você vê, por exemplo, como eu vi no Paraná, a região toda de Cascavel, que é altamente produtiva, que é o oeste deles, igual a região de Chapecó. Tem uma estrada vagabunda para ligar eles lá para o Porto de Paranaguá. E mesma coisa com vocês aqui na região do oeste. Vocês têm uma coisa muito, muito clara sobre Santa Catarina, Santa Catarina é muito diferente por região. O oeste é uma coisa, a região lá do Vale do Itajaí é outra, a região lá norte é outra, a região do litoral é outra coisa. Floripa não tem nada a ver com, sabe, por exemplo, Floripa não tem nada a ver com Blumenau, que o sul já é outra coisa. Você tem um estado que ele é muito diverso, com focos econômicos diferentes, mas uma coisa em comum é problemática, a falta de infraestrutura. A falta de estrutura é um problema nítido. É um problema que o meu estado, São Paulo, resolveu. Como? Porque a gente investiu em infraestrutura lá nos anos 70, 80, fez toda a malha de estradas em São Paulo com o governo estadual. Aqui, infelizmente, tinha sido o governo federal, aí você precisa fazer uma concessão, o governo não quer fazer concessão, aí precisa fazer uma obra, o governo não quer fazer. Tem uma história lá de... foi Criciúma lá, foi lá... Não, foi Araranguá. Araranguá. Lá em Araranguá tem uma empresa gigantesca, que é a Pagé, que é uma empresa que faz silos. Empresa enorme, acho que uma das empresas que mais fazem silos. Em Santa Catarina tem uma estrutura de silos bem grande por causa do água. Pois bem, ela está pensando em ir embora porque alaga a região em que ela fica. E ela gera milhares de empregos, gera renda real para a cidade. Para fazer a obra, para não ter mais alagamento, a prefeitura tem o dinheiro. Mas o DENIT, que é um departamento federal, ligado à área de estradas e rodagens, o DENIT não faz a obra. Então, nem que o governo não tenha o dinheiro, o governo federal não liga. Ele está pouco se lixando. Aí aquela fábrica pode sair de uma cidade, gerar desemprego, mudar a qualidade da vida das pessoas, porque o governo federal não liga. E esse elemento do governo federal não ligar para os problemas dos estados que pagam a conta, me dá ódio. Ódio. Eu vou dar um exemplo. Não é que no governo federal não tinha que fazer isso, tinha, mas caiu uma ponte entre Tocantins e Maranhão. Até saiu os vídeos lá.
O governo federal correu e refez uma ponte. Correu. No mesmo ano, fez uma ponte rapidinho. Eu fui visitar a ponte. Agora lá, a gente olha, aquela ponte foi construída originalmente em 1959. O governo Tocantins, o governo do Maranhão, o Tocantins nem existia, né? Mas o governo do Maranhão nunca se preocupou em fazer a manutenção da ponte. Por mais de 50 anos. Aí a ponte cai, um monte de gente morre, e aí o governo federal tem que correr e fazer obra lá. Agora a obra pra vocês não faz? Circula mais mercadoria e mais dinheiro aqui do que lá. Por mais que a galera lá no sul do Maranhão seja muito trabalhadora, mesmo. Um agro muito poderoso, enquanto tem gente maravilhosa ali. Agora, por que um faz a obra correndo e para outra ignora? Tem um elemento aqui que, assim, é um governo federal, esse governo do PT, que como vocês não dão voto para eles não ligam para vocês. Como vocês pagam a conta, eles não ligam para vocês. Eu acho isso abusivo. Eu acho isso, assim, uma sacanagem colossal. Eu acho isso muito falta de respeito. Isso precisa mudar. Isso é importante, né? E a mudança também começa pela nossa região, que nós temos aqui também pré-candidato a deputado estadual, temos também pré-candidato a deputado federal, né? Deputado federal Lucas Silveira, aqui de Criciúma. Sim. E estadual aqui o Cleito Siqueira Silveira, é o Lucas Silveira de Criciúma, e o Cleito Siqueira, aqui candidato a estadual em Tubarão. São candidaturas que já, nesse trabalho de pré, já tem o aval do partido? Já está consolidado isso? Sim. Você já tem definido essas nominatas? Sim. Formalmente elas só ficam válidas ali depois da convenção, mas são pessoas que contam com todo o respeito e eles têm um trabalho junto conosco e estão construindo o seu nome junto com as teses do partido. E são pessoas que estão estudando as propostas. É aquela coisa que eu sempre sonhei em ter um partido, que é, o cara não é candidato só porque ele traz voto. Trazer voto você aprende. Eu já elegi muitas pessoas desde que eu comecei a mexer com política. Você aprende a como ganhar voto, como conversar com as pessoas. Agora, ser um bom político dá mais trabalho. Então, o que a gente está falando? Vamos ensinar primeiro a ser um bom político, que ganhar a eleição a gente ganha. A gente aprende a fazer o trabalho. E essas pessoas estão muito focadas em serem boas lideranças, em estudarem os temas, em saber abordar os problemas. E isso vai criar algo que eu acho fundamental, uma elite de bons políticos. O que eu quero criar com o nosso partido é, os melhores políticos do Brasil serão sempre os nossos. E as pessoas sabem assim, eu vou votar na legenda do partido porque eu sei que quem estiver lá vai ser bom para a causa. E eu acho que isso vai acontecer e eu estou bem animado com isso. Bom, só para a gente findar, já estamos estourando o horário aqui, quais são as suas principais bandeiras nessa tua pré-candidatura? Que tu está trabalhando para consolidar após a convenção partidária? Vamos lá. Qual é o meu objetivo? Eu quero que o Brasil, em 30 anos, seja uma das 5 nações mais poderosas do mundo. E para eu tornar o Brasil uma das 5 nações mais poderosas do mundo, eu tenho que resolver a questão econômica do Brasil, ou seja, o Brasil gasta mal e gasta mal demais e gasta muito, e tem que fazer os gastos serem racionais, portanto as despesas têm que ser cuidadas. Eu tenho que recuperar o território brasileiro que está na mão do crime organizado. Eu tenho que impor lei e ordem no Brasil. O Brasil está todo esculhambado. É um país em que as cidades são pichadas, em que as ruas as pessoas jogam lixo no chão, em que qualquer um faz um favela em qualquer lugar, em que tem esgoto a céu aberto. Eu tenho que criar lei e ordem. A gente tem que ter disciplina de lei e ordem no Brasil. Eu tenho que eliminar as facções criminosas no Brasil. Eu tenho que ter uma agenda de competitividade com uma legislação que torne o país apto a receber investimentos de longo prazo, investimentos produtivos. Eu tenho que reindustrializar o Brasil, eu tenho que pegar as regiões pouco produtivas do Brasil, especialmente na região norte e nordeste, e tornar produtiva para eles pagarem também a conta do Estado brasileiro, e aí o fardo ficar mais leve para carregar para todo mundo. Se eu aumento a arrecadação no Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, eu posso diminuir a arrecadação em São Paulo, em Santa Catarina, e aí eu tiro um pouco do peso no lombo da galera daqui, que é muito imposto que está todo mundo pagando. Então, ao fazer isso, eu torno o Brasil equilibrado, e aí sim eu posso fazer o país ser grande, com um país de dimensões imperiais, tá? Um Brasil de dimensões territoriais que possam fazer com que ele se projete para o mundo para ser uma das 5 maiores nações do mundo. Nós nascemos para ser isso. Eu quero que as pessoas que estão nos ouvindo, no seu período de vida, vejam o seu país com o seu presidente da República sentado com o presidente dos Estados Unidos, da Índia, da Rússia, da China, discutindo como a gente vai conquistar outros planetas, que essa discussão está vindo, como nós vamos domar a inteligência artificial, como nós vamos usar a tecnologia para o bem das pessoas. E o Brasil tem toda a condição de ser uma dessas 5 nações. Bom, então, conversamos com o Renan Santos, ele que é pré-candidato a presidente da República. Eu sei que você gostou do vídeo, então deixa o like e se inscreva no canal. É de graça e ajuda muito a gente. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!